Aos 25 anos, enquanto meditava diante de um altar, Hiroshi Motoyama sentiu uma força subir violentamente pela sua coluna. Seu corpo começou a arder. Uma dor intensa tomou conta de sua cabeça. E, segundo seu próprio relato, por alguns segundos seu corpo chegou a se elevar do chão. Para ele, aquilo não era uma alucinação nem um fenômeno físico comum. Era a Kundalini despertando e partindo da base do corpo. Região associada ao primeiro chakra, o Muladhara. Conhecido como chakra raiz, o Muladhara seria o ponto onde permanece adormecida uma força capaz de transformar profundamente a consciência humana. Mas ele também seria o lugar onde guardamos nossos instintos, nossos medos e conteúdos reprimidos que também nem saibamos que existem. Por isso, tentar despertar esse chakra sem a preparação necessária poderia provocar consequências muito diferentes daquela paz e iluminação normalmente prometida nas redes sociais. Mas o que realmente existe na raiz da nossa consciência? O que os símbolos do Muladhara querem dizer? O que Motoyama descobriu depois de dedicar anos ao estudo espiritual e científico dos chakras? É isso que nós vamos compreender neste vídeo. Antes de começarmos, é importante fazer uma observação. Esse vídeo apresenta conhecimentos espirituais, experiências pessoais e hipóteses estudadas pelo autor. Esses ensinamentos não substituem acompanhamento médico ou psicológico e não devem ser considerados fatos científicos definitivamente comprovados. Eu sou só um estudante espiritual e um estudante desses temas voltado à bioenergia e chakras. Você está no canal Astral Spirit, eu me chamo Moisés e vamos começar se perguntando o que significa Muladhara. Antes de analisar detalhadamente essa experiência do Motoyama, precisamos entender o que é Muladhara e por que ele ocupa uma posição tão importante dentro das tradições dos chakras. A palavra Muladhara é formada por dois termos em sânscrito. Mula significa raiz e Adhara significa base, fundamento ou suporte. Portanto, Muladhara pode ser entendido como o fundamento raiz da existência humana. Ele é considerado o primeiro dos 7 chakras principais e estaria localizado na região do períneo, próximo à base da coluna vertebral. Motoyama também descreve sua relação com a região do cóccix. No corpo feminino, alguns ensinamentos citados no livro relacionam esse centro ao colo do útero. No masculino, ele estaria associado à região entre ânus e os órgãos genitais. Por estar na base do sistema, o Muladhara representa nossa ligação mais profunda com o mundo físico. É nele que encontramos os impulsos básicos da sobrevivência, segurança e conservação da vida e reprodução. Imagine uma árvore. Antes que ela possa crescer em direção ao céu, abrir seus galhos e receber luz do sol, ela precisa criar raízes. Sem raízes, qualquer crescimento se torna frágil. Da mesma maneira, a tradição dos chakras ensina que não podemos buscar estados elevados de consciência ignorando nossa base. Antes de alcançar o espiritual, precisamos aprender a habitar o corpo, cuidar da vida e encontrar a estabilidade interior. O elemento terra. O Muladhara está associado ao elemento terra. A terra representa aquilo que é sólido, resistente e estável. Ela sustenta nossos passos e recebe o peso do nosso corpo. Espiritualmente, esse elemento simboliza estrutura, presença e enraizamento. Quando estamos equilibrados nesse aspecto, somos capazes de viver no presente, enfrentar responsabilidades e construir uma base segura para a nossa vida. Quando essa relação está enfraquecida, podemos experimentar insegurança, medo constante, dificuldade de permanecer no presente e uma sensação de não pertencermos verdadeiramente a um lugar. Ou melhor, não pertencer a lugar algum. Mas é preciso tomar cuidado com as interpretações simplistas. Sentir medo, ansiedade ou insegurança não significa automaticamente que alguém esteja com o chakra bloqueado. Esses sentimentos podem possuir causas concretas, psicológicas, sociais e até médicas. O símbolo do chakra pode servir como instrumento de reflexão, mas não deve transformar problemas humanos complexos em diagnósticos espirituais superficiais. A pergunta mais importante talvez não seja: meu chakra está bloqueado? A pergunta pode ser: como está a base sobre o qual estou construindo minha vida? Vamos falar agora um pouco sobre a cor, o lótus e seus símbolos. Motoyama apresenta diferentes descrições tradicionais do Muladhara.
Ele costuma ser representado como um lótus de 4 pétalas vermelhas. Em cada pétala aparece uma letra do alfabeto simbolizando determinadas vibrações associadas aos nadis, os canais sutis por onde o prana supostamente circula. No centro do lótus encontramos um quadrado amarelo. Este quadrado é o yantra do elemento terra. Seu formato representa estabilidade e firmeza. Diferentemente de uma esfera, que pode se movimentar facilmente, o quadrado permanece assentado sobre sua base. Também aparece um animal que simboliza força, peso e sustentação. O mantra semente associado ao Muladhara é Lam. Cada chakra vai possuir um mantra associado. Hoje a gente só vai falar do Lam, representado pelo Muladhara. Nos próximos vídeos eu pretendo fazer sobre cada um dos chakras, começando da base até o topo da cabeça. Então, se você se identifica com esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. E para as pessoas que estão esperando mais vídeos sobre hermetismo, aguardem que eu vou continuar com certeza o nosso estudo sobre corpus hermético. Na tradição yogi, um mantra semente não funciona apenas como uma palavra com significado comum. Ele seria uma representação sonora da qualidade energética daquele centro. Outro símbolo importante é o triângulo invertido, associado à força criadora, à matéria e ao princípio feminino do chakra, e ao princípio feminino chamado Shakti. Dentro desse triângulo encontramos o Shiva Linga, que, segundo a interpretação apresentada no livro de Motoyama, também representa o corpo astral. O corpo astral é um veículo sutil de matéria mais fina que a física, considerado em filosofias esotéricas, espiritualistas e teosóficas como a sede das emoções, dos desejos e dos sonhos. Você também pode ver falando sobre o corpo astral em vários livros sobre projeção astral, livros do Wagner Borges, livros do Leadbeater e vários outros livros. O corpo astral ele também pode ser chamado de psicossoma. Já fiz alguns conteúdos que abordei um pouco sobre corpo astral. Caso eu lembre, eu vou deixar na descrição para vocês. A Kundalini adormecida. A Kundalini é descrita como uma força espiritual latente que permanece no chakra Muladhara. Enquanto está adormecida, ela existe como um potencial ainda não manifestado. Quando desperta, começaria a subir pelo canal central chamado Sushumna, atravessando os diferentes chakras e provocando profundas transformações na consciência. No Muladhara também estaria o chamado Brahma Granthi, ou só Brahma, ou Brahman. Os Granthis são apresentados como nós psíquicos que dificultam a passagem da Kundalini. Não devemos imaginá-los como estruturas físicas dentro do corpo, mas como símbolos de limitações, apegos e padrões profundamente enraizados na consciência. O nó no Muladhara estaria ligado especialmente ao apego à matéria, ao corpo e à identidade construída a partir dos instintos. Desfazer esse nó não significa rejeitar o mundo material. Esse é um ponto muito importante. A espiritualidade não exige que abandonemos o corpo, o trabalho, a família ou a realidade cotidiana. O verdadeiro desafio seria deixar de ser controlado inconscientemente por nossos medos e impulsos, aprendendo a utilizar essa força de maneira consciente. Não se trata de fugir da terra para alcançar o céu. Trata-se de criar raízes fortes o bastante para crescer em direção ao céu. O Muladhara e o inconsciente. Na interpretação apresentada por Swami Satyananda e discutida por Motoyama, o Muladhara seria um grande depósito de conteúdos inconscientes. Nele, permaneceriam tendências, desejos, medos e impressões acumuladas ao longo da existência, dentro da visão espiritual adotada por esses autores. Ele também guardaria registros kármicos de vidas anteriores. Quando o chakra começa a ser estimulado, esses conteúdos poderiam emergir com grande intensidade. O livro compara esse processo à erupção de um vulcão. Aquilo que estava escondido nas profundezas é lançado para a superfície. Por isso, o despertar desse chakra não é descrito apenas como uma experiência agradável, repleta de paz e iluminação. Ele poderia provocar instabilidade emocional, irritação, alteração no sono e mudanças repentinas de comportamento. Satyananda recomenda que o ajna, o chakra localizado entre as sobrancelhas, seja preparado antes dos chakras inferiores. De acordo com ele, o ajna funcionaria como um centro de comando, proporcionando discernimento para lidar com os conteúdos liberados durante o processo.
Independente de aceitarmos literalmente essa explicação, existe uma reflexão bem valiosa aqui. Entrar em contato com as nossas raízes também significa encontrar aquilo que tentamos esconder. Crescimento espiritual não é apenas visualizar luzes ou buscar sensações agradáveis. Muitas vezes eles envolvem reconhecer nossos medos, compreender nossas reações e assumir responsabilidade por aquilo que existe dentro de nós. Os 3 nadis principais. Segundo a tradição apresentada no livro, os 3 principais nadis começam no Muladhara. Eles são chamados de Ida, Pingala e Sushumna. Ida estaria relacionado à energia lunar, à introspecção e ao aspecto receptivo da consciência. Pingala seria associado à energia solar e à ação ao aspecto dinâmico. Sushumna seria o canal central por onde a Kundalini subiria durante o processo de despertar espiritual. Motoyama explica que a palavra Nadi não deve ser traduzida simplesmente como nervo. Ela vem de uma raiz relacionada à ideia de fluxo. Assim, os nadis seriam caminhos pelos quais flui a energia ou a consciência psíquica. Alguns pesquisadores tentaram relacioná-los ao sistema nervoso, mas o próprio livro apresenta os nadis como estruturas pertencentes a uma concepção sutil do ser humano. Por isso, não podemos afirmar que o Ida, Pingala e Sushumna sejam partes anatômicas reconhecidas pela medicina. Eles pertencem ao mapa espiritual do corpo. E mapas espirituais não precisam ser confundidos com mapas anatômicos para possuírem significado dentro de uma tradição. A experiência de Hiroshi Motoyama. Agora podemos retornar à experiência apresentada no começo desse vídeo e compreender melhor aquilo que Hiroshi Motoyama afirma ter vivenciado. Ele conta que tinha 25 anos quando passou por uma experiência que interpretou como o despertar do Muladhara, e que ali foi a ascensão da sua Kundalini. Nessa época, sua disciplina era extremamente rigorosa. Ele acordava por volta de 3 horas da manhã, praticava posturas de yoga e permanecia durante várias horas em exercícios respiratórios e meditação. Após meses de prática, começou a perceber novas sensações. Relatou um formigamento na região do cóccix, sensação na testa e no alto da cabeça, calor no abdômen inferior e uma espécie de som semelhante a um zumbido de abelha próximo à base da coluna. Seu olfato também teria ficado extremamente sensível. Durante uma meditação, Motoyama afirmou ter percebido uma luz vermelha escura no abdômen, semelhante a uma bola de fogo cercada por vapor. Logo depois, sentiu uma força subir rapidamente pela coluna até o alto da cabeça. Segundo seu relato, seu corpo chegou a se elevar a alguns centímetros do chão. A experiência durou poucos segundos, mas foi acompanhada por um intenso calor e uma forte dor de cabeça que permaneceu durante algum tempo. Para Motoyama, aquilo representou a ascensão da Kundalini pelo canal Sushumna. É fundamental entender que estamos diante de um relato pessoal. O livro apresenta a interpretação espiritual do próprio autor. Mas isso não nos permite confirmar objetivamente que a energia física tenha subido para a coluna e que tenha ocorrido uma levitação. Ainda assim, o relato é valioso para compreendermos como uma pessoa inserida profundamente nessa tradição interpreta suas experiências interiores. E, na minha opinião, eu acho que o que ele teve não foi uma levitação do corpo físico. Na verdade, o que levitou ele ali foi o corpo astral. Eu acredito realmente nessa levitação do corpo astral. Ele saiu do corpo, provavelmente durante a meditação, e teve essa sensação porque ele saiu do corpo. Quem já teve alguma experiência fora do corpo sabe muito bem que você tem essa sensação, e principalmente quando você retorna para o corpo, você tem uma sensação como se fosse uma falsa queda, uma sensação de puxão, porque você é puxado de volta pelo cordão de prata. No caso dele, eu creio que ele começou a meditar e ele sentiu que estava levitando, mas porque ele já estava fora do corpo, e em corpo astral ele começou a levitar. Nos estudos sobre projeção astral, vocês vão poder notar que é muito normal que, se você tiver com boas energias, você flutuar, você voar pelos ambientes. Então, provavelmente eu acredito muito nessa questão. Experiências espirituais exigem cuidado. O próprio livro apresenta diversas alertas sobre práticas destinadas ao despertar ou Kundalini. Eu sei que tem gente que chama Kundalini. Segundo os autores, estudados por Motoyama, uma ativação prematura poderia liberar emoções reprimidas, intensificar conflitos internos e causar desequilíbrios físicos e psicológicos. Por isso, eles não recomendam práticas intensas sem preparação e orientação adequada. Exercícios respiratórios
com retenção prolongadas, jejuns extremos e tentativas de forçar sensações energéticas podem oferecer riscos reais, independentemente da interpretação espiritual. Uma prática segura não deve provocar sofrimento intenso, desorientação ou perda de contato com a realidade. Caso alguém experimente sintomas físicos ou psicológicos preocupantes, deve procurar ajuda profissional. Não é prudente interpretar automaticamente todo sintoma como um sinal de evolução espiritual. A verdadeira espiritualidade também inclui prudência, equilíbrio e cuidado do corpo. E como devemos refletir sobre o Muladhara? Mesmo sem tentar despertar a Kundalini, podemos utilizar o simbolismo do Muladhara como uma forma de autoconhecimento. Pergunte a si mesmo: eu me sinto presente no meu próprio corpo? Como tenho cuidado das minhas necessidades básicas? Minha vida possui alguma estrutura? Ou estou constantemente reagindo ao caos? Minhas decisões são guiadas pela consciência ou pelo medo de perder segurança? Consigo buscar o espiritual sem abandonar minhas responsabilidades na Terra? Práticas simples como caminhar, observar a respiração sem forçá-la, manter uma rotina saudável, cuidar do sono e entrar em contato com a natureza podem fortalecer nossa sensação de presença. Não porque essas ações desbloqueiam magicamente um chakra, mas porque nos ajudam a recuperar contato com a realidade concreta da vida. O Muladhara nos recorda que o caminho espiritual começa no lugar mais próximo possível, no nosso próprio corpo. E para finalizar, o chakra Muladhara representa a raiz da existência humana. Ele está associado ao elemento terra, à sobrevivência, aos instintos, ao inconsciente e à força adormecida da Kundalini. Em seus simbolismos encontramos o loto vermelho de 4 pétalas, o quadrado da terra, o elefante e o lam, que é o mantra. Também encontramos a serpente enrolada. Mas, acima de todos esses símbolos, existe uma mensagem essencial. Nenhuma árvore alcança o céu sem antes criar raízes. Antes de buscar poderes, visões ou estados superiores de consciência, precisamos construir estabilidade, desenvolver discernimento e aprender a viver plenamente no mundo em que estamos. Hoje eu falo com vocês aqui, encarnado diretamente do planeta Terra, morando aqui em Pernambuco. O primeiro passo do caminho espiritual não acontece acima das nossas cabeças. Ele começa embaixo, na base, nos fundamentos de quem somos. No próximo vídeo conheceremos a morada do ser, o segundo chakra, associado às águas, às emoções, aos desejos e à profundidade das energias que se movimentam dentro de nós. Eu sou apenas um estudante que ainda estou aprendendo muito sobre os chakras. Esse roteiro aqui foi baseado no livro A Teoria dos Chakras, de Hiroshi Motoyama, um dos principais livros sobre chakras. Um outro livro também muito recomendado é Os Chakras, de Charles Webster Leadbeater. Ambos vocês podem encontrar na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e considere se inscrever para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.